Amém? Tem alguém aí comigo? Graças a Deus, aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está conosco nessa noite, adorando ao Senhor. Eu já quero, nesse primeiro momento, estar passando os avisos. Se tiver algum aviso aí que eu não estou sabendo, já vão trazendo aqui para mim. Você que está em casa, né, nós vamos estar fazendo também as orações agora, já no início, antes de ministrar a palavra. Né? Comente aí, manda o seu pedido de oração, já estou vendo alguns aqui, nós vamos estar orando e depois nós vamos estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Convido você também que está em casa a compartilhar esse link com mais pessoas, né, para que Deus possa alcançar mais pessoas através da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós já foi falado no primeiro culto, né? Quero reforçar agora o retorno dos cultos, de um culto durante a semana. No meio da semana nós teremos um culto, além dos 2 cultos no domingo, nós teremos um culto no decorrer da semana. Na próxima semana, na quinta-feira, nós já teremos um culto na direção do Ministério de Mulheres. Quinta-feira, 19h30, Geandra, é isso mesmo? Na quinta-feira, então, nós temos culto às 19h30 na direção das mulheres. Nas outras semanas, esses cultos serão na direção dos ministérios, dos departamentos. Né? Eles já estão tendo aí os acompanhamentos semanais, de forma online, de forma individual, os jovens. Mas cada semana um departamento vai estar dirigindo, então, um culto semanal. Na semana que for os jovens, eles já falaram comigo, vai ter que ser na quarta-feira o culto deles, por uma questão de demanda aí dos líderes, mas aí a gente avisa com antecedência. Eu ainda não sei qual que é o deles, a gente vai estar alinhando isso. Quinta-feira é o culto, então, de mulheres. Né? Nós estamos orando juntos, a Igreja do Senhor, todos os dias, 6 horas da manhã, pelo Zoom. Né, você que deseja participar conosco dessa oração, o link sempre é colocado no grupo da igreja. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, esteja aí procurando, pedindo um dos líderes para estar adicionando você, e você vai receber o link 6 horas da manhã, 6h05 nós começamos, é uma oração rápida de 40 minutos, né, onde nós temos nos levantado como Igreja do Senhor, em favor das pessoas que estão aí, das famílias, né, que estão sendo acometidas pela Covid. Nós temos orado pela nossa cidade, temos orado pelos nossos governantes, nós temos intercedido de fato como Igreja do Senhor. Então nós vamos, nesse momento, você que está aqui comigo, eu gostaria que você, se você pudesse, ficasse de pé. Nós vamos orar para que Deus fale através da palavra, vamos orar para algumas pessoas que estão pedindo oração aqui pela live, e logo depois nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês que estão de casa acompanhando conosco, né? Deus possa visitar, possa falar contigo nessa noite. Você que está em casa, ore conosco também, feche seus olhos nesse momento, fale com Deus. Você pode orar aí nesse momento. Pai querido, Deus amado, Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia. Deus, obrigado pelo dia chamado hoje, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Deus, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos com a igreja, Senhor Deus. A igreja daqui, essa casa de oração se une nesse momento, Senhor, com cada casa, Senhor Deus, que se faz nessa noite uma extensão da Tua igreja. Pai, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo possa nos ligar, possa nos conectar de fato, Deus, que nós possamos, ó Senhor Deus, nessa noite ser visitados pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, ser bem-vindo neste lugar, ser bem-vindo nessa casa de oração, ser bem-vindo, Senhor Deus, em cada casa, Senhor Deus, onde tem nesse momento uma janela aberta, Senhor Deus, uma janela, Senhor Deus, que em concordância, Senhor Deus, com os irmãos se torna uma janela, Senhor Deus, ligada aos céus. Pai, nós queremos te apresentar nesse momento a Tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente. Renova, Deus, todo o nosso entendimento, que nós possamos de fato, Senhor Deus, nessa noite ser visitado, ser impactado pela Tua palavra. Assim, ó Deus, nós oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão em casa.
por aquelas pessoas, ó Senhor Deus, que estão pedindo oração nesse momento. Senhor, te apresentamos o coração, Senhor Deus, te apresentamos a vida da Maiele, Senhor Deus. Te clamamos pela tua misericórdia, que o teu Espírito Santo possa confortar o coração dela e de todos os familiares, ó Senhor Deus, por essa perca. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, visita nesse momento aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa, Senhor Deus, derramar da tua unção de cura. Nós oramos, ó Senhor, nessa noite e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Assim nós oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus, você que está em casa pode comentar aí um amém. Nós vamos estar ministrando. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Prometo que hoje eu encerro sobre os Salmos. Vou continuar falando essa mensagem, essa sequência que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero estar finalizando essa sequência hoje. Depois você que deseja aí pegar as outras mensagens que de alguma forma trarão uma sequência, os meninos estarão postando aí no canal e você pode estar acompanhando, voltando um pouco e aprendendo conosco da palavra do Senhor. Salmo de número 51, quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade, no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Graças a Deus, aleluia. Alguém pode me ajudar com esse ar-condicionado aqui? Só tirar ele de cima de mim, coloca ele para movimentar, por favor. Meus irmãos, a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Vocês podem concordar comigo? A Bíblia é o livro mais confiável, mais exato que existe. E uma das provas da veracidade, da confiança da Bíblia, e o mais incrível a respeito da Bíblia,
é que a Bíblia não relata, ela não descreve apenas os feitos, apenas as habilidades, apenas o sucesso dos homens de sucesso. Qualquer revista que conta a história de alguém, qualquer filme que você assiste, né, qualquer biografia de um grande homem de sucesso, de uma história a respeito de alguém, você vai ver que existem cortes. As fragilidades, elas são ocultadas, mas a Bíblia não. A Bíblia, quando ela fala dos homens de fé, quando ela fala dos homens de Deus, ela faz questão de relatar as fragilidades desses homens, as fraquezas desses homens. E o livro de Salmos nos traz isso, porque nós vemos homens fortes como Davi, de forma quebrantada. Nós vemos homens fortes como Davi chorando, nós vemos homens fortes como Davi sofrer de medo, sofrer de angústia, sofrer de aflição, e tudo isso sendo expressado. E quando nós falamos de fragilidade, principalmente quando nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando de uma vida cristã, irmão, não tem um golpe maior do que o pecado. Não tem um golpe maior na minha vida, na sua vida, ou na vida de qualquer um dos homens de fé do que o pecado. Por quê? Porque a nossa força está em Deus. Né? A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados de forma que Ele não possa nos ouvir, nem ressequidos os braços do Senhor de forma que Ele não possa nos alcançar. Mas a única coisa que nos distancia de Deus é o pecado. Então, se nós poderíamos dizer que o pecado é a nossa criptonita, né? O pecado é aquilo que nos deixa fraco. Tanto que muitas vezes, quando estamos aflitos na alma, questionamos a nossa espiritualidade, ou temos a nossa espiritualidade questionada. Mas o que está acontecendo? Você não é um homem de fé, não é uma mulher de Deus, por que tu está assim? Porque a esperança, a sensação que temos que se nós estivermos conectados com Deus, que se nós estivermos de fato em Deus, nós não teremos as nossas fragilidades aparentemente expostas. Quando nós falamos de Davi, nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. E como eu disse, né, a Bíblia é um livro que você aprende inspirações de fé. Você aprende como fazer, mas você aprende também como não fazer. Então, os homens que nos ensinam na Bíblia, eles estão nos ensinando como fazer e estão nos ensinando como não fazer. Eles nos ensinam, e o que nós temos pregado nos últimos domingos, que Deus tem colocado no meu coração fortemente, eu fiquei encantado com a forma que Deus me direcionou hoje, eu questionando Deus se eu continuava ou não, e Deus confirmou muito que eu precisava ministrar essa palavra hoje para nós encerrarmos essa sequência nos Salmos. E quando nós falamos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que esse cara pecou, mas pecou feio, irmão. Davi, o rei Davi, né? A Bíblia diz que Davi, o homem de guerra, o homem que é conhecido nas suas batalhas, o homem que evidenciava Deus quando ia para a batalha, seu exército, seus homens saem para uma batalha, Davi fica em casa, fica ocioso, e nesse momento de ociosidade, a Bíblia diz que Davi então avistou uma mulher no terraço, se banhando, se lavando, né, uma vizinha se lavando, os olhos dele bateu naquela mulher, aquilo entrou no coração dele, Davi desejou, Davi deu mais um passo, né, nós estamos falando de Batseba, e a Bíblia diz que Davi então manda chamar aquela mulher, traz aquela mulher até o palácio, e ele a toma por mulher, por esposa, e essa mulher era a mulher de Urias, um dos grandes soldados de Davi. Então veja bem a crueldade, veja bem que é uma coisa, se a gente olhar e analisar, foi uma coisa séria, não foi uma coisa bacana que Davi fez, porque Davi não só ficou em casa enquanto devia estar na guerra,
Mas enquanto estava na guerra, enquanto homens estavam lá lutando por ele, ele tomou para si uma mulher que não era dele, mas ainda era uma mulher de um amigo, e um amigo que estava na guerra, lutando a guerra dele. E ele tomou essa mulher para si, e o negócio deu ruim, porque a Bíblia diz que essa mulher, ela então, passado alguns dias, ela avisa que ela estava grávida, ela estava esperando um filho. Então aquele pecado que Davi aparentemente acreditava que havia praticado em oculto, de repente parece que não tem como ficar em oculto. Isso se não colocarmos em evidência o que a palavra de Deus diz, que não existe nada que está em oculto que não há de ser revelado. Mas eu quero evidenciar com você o que Davi fez. E Davi vai sofrer muito com essa situação, ele vai de alguma forma tentar, e aí uma mentira chama outro, um aviso chama outro, porque ele então manda chamar Urias da guerra, fala para Urias, olha, vai para sua casa, fica com a sua mulher, você merece ser um soldado. E Urias surpreende Davi, porque Urias vira e fala assim, meu rei, como que poderia eu ir para casa, sendo que os soldados ficaram lá na guerra, estão morrendo. E Davi tenta mais uma vez, e prepara uma festa, e taca bebida em Urias. Já tomado de bebida, manda ele para casa. Quando amanhece o dia, o cara está deitado na porta do palácio, vigiando, mas não foi para casa. E não tem como Davi escapar. E aí Davi chega ao ápice da crueldade e da maldade, como eu disse. A Bíblia não oculta, né, nem mesmo as deficiências de caráter dos homens de Deus, irmão. Davi então escreve uma carta, coloca na mão de Urias e fala, entrega para Jonatas. Joabe. Obrigado, meu irmão. Entrega para Joabe, que é o coronel de guerra. E quando Joabe abre a sua carta, aquela carta estava escrito, coloca Urias na frente de batalha, para que ele seja morto. Para quê? Para ocultar, para tapar o pecado. E assim é feito. Urias é morto. Mas, como eu disse, não há nada que está em oculto que não há de ser revelado. E a Bíblia diz, então, que Deus levantou um homem chamado Natã. E esse homem, movido pelo Espírito de Deus, chega até Davi, irmãos, e confronta Davi. Chega com uma parábola e diz e conta a respeito de um homem que tinha muitas ovelhas, que tinha muitas posses. Mas havendo um homem que só tinha uma ovelha, aquele homem de muitas posses, então vai lá e toma a única ovelha daquele outro homem. E Davi então vira e fala, esse homem precisa ser castigado, esse homem precisa ser morto. E Jonatas então levanta o dedo e confronta o rei. E ele diz, esse homem é você, Davi. Você praticou essa maldade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, é melhor ser confrontado pelos seus do que ser acusado pelos de fora. Se alguém te confrontar a sua maldade, confrontar o seu pecado, faça como o rei Davi, porque Davi aqui poderia mandar matar Natã, ou simplesmente ignorar. Estava só ele e os dois, irmãos. A Bíblia não diz que isso aqui foi um culto público, isso não existe. Não há uma necessidade. O propósito de Deus, o propósito do confronto não é a vergonha, o propósito do confronto é a restauração. Davi é confrontado, mas Davi entende, sente que o Espírito de Deus é que está falando com ele. E a Bíblia então diz que Davi, e aqui eu quero começar a aprender com você dentro dos Salmos, a respeito do meu, a respeito do seu pecado, a respeito da nossa fragilidade. Talvez você hoje está em casa, irmão, um crente quando está em pecado, é uma coisa assim, ele some, ele foge, ele esconde, ele fica medroso, ele não aparece, sabe, até qualquer coisa é barata, qualquer coisa assombra. Por quê? Porque a força dele foi minada. É como eu disse aqui, o pecado é a nossa criptonita.
Sabe, quando você está aqui, você está em comunhão com Deus, você está valente, você está cheio de ousadia, você recebe uma palavra, você sai, você vai para cima de todo e qualquer problema, não tem Covid, não tem situação nenhuma que te assombra, mas parece que quando você escorrega numa casca de banana, ai meu Deus, que medo que me assombra. Mas deixa eu falar uma coisa para você, vamos aprender aqui com um homem segundo o coração de Deus, que pecou feio, mas deixa eu falar uma coisa para você, o propósito de Deus não é te expor, não é te assombrar, não é te diminuir, mas é sim te restaurar. Se ainda existem pessoas que te confrontam, se essa palavra te confronta, glorifique a Deus, porque a palavra dele diz que ele corrige aqueles a quem ele ama. Ele é Deus de misericórdia, mas entenda que nós precisamos de arrependimento. A Bíblia diz, João Batista diz, olha, arrependei-vos, raças de víboras, produzi, pois, frutos de arrependimento. Irmão, o fruto que eu e você precisamos produzir constantemente é o fruto do arrependimento. Agora nós precisamos entender o que é arrependimento. Arrependimento não é diferente de remorso, tá? Tem muita gente que é tomado por remorso, mas quando a Bíblia fala, nós vamos entender a essência da palavra arrependimento, nós estamos falando de metanoia. Sabe, uma palavra que tem um significado muito forte. O verdadeiro arrependimento, quando você se analisa, é quando você decide transformar seus pensamentos, é quando o seu estilo de vida e se compromete consigo mesmo e com Deus a nunca mais fazer as coisas que fazia. E a conduzir sua vida de maneira radicalmente diferente. Irmão, arrependimento implica mudança de rota. Arrependimento é quando você é tocado, não só ali na sua alma aflita, não é só quando você é tomado por um arrependimento, não é por uma comoção humana. Remorso gera dor, gera aflição, mas não gera mudança. Não gera mudança. As pessoas têm duas formas de lidar com o pecado, de lidar com essa situação. Alguns lidam com remorso, chora, lamenta. Gente com remorso, irmão, toca o coração da gente às vezes. Um choro feio, esquisito. Sabe? Velório, normalmente a gente vê esse choro de remorso. Né? Pessoa, agora não está tendo nem jeito disso, mas já vai ser enterrado, a pessoa quer ir junto. Meu Deus, eu não vou ver, minha vida não tem jeito mais. Às vezes isso, não estou dizendo que é todo caso, tá? Mas às vezes isso é o quê? É remorso. As pessoas lidam com uma grande dor, mas perceba que é uma dor que não permanece. Não permanece comigo, pastor. Um dia quer entrar na cova. Passou 2 meses, está casando de novo. A dor sumiu. Passou, foi embora. É uma dor que passa rápido. Outras pessoas lidam com o pecado e lidam com a dor do remorso através de quê? Através da religião. Como assim, pastor? Elas imputam a si castigo, imputam a penitência. Irmão, se você falar para mim que existe alguma penitência, seja ela dada por uma autoridade eclesiástica ou por si mesmo, que pode pagar o seu pecado, você está me dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Olha o absurdo. Tem gente querendo tem muito aquele ditado, né? Fulano, quando morrer, vai direto para o céu. Já pagou o pecado tudo. Irmão, se sofrimento pagasse pecado, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário, querido. Não é isso que ele quer de nós. Sabe, Jesus não quer tocar só na sua emoção, Jesus quer te tocar por inteiro, corpo, alma, espírito. Deus quer que você mude a sua história. Sabe, Deus quer que diante do seu pecado, diante da situação, você decida a não mais andar por esse caminho, a mudar de rota totalmente, a sair disso, sabe? Essa
nossa conversão não pode se limitar, irmãos, a um momento espiritual, mas sim uma transformação completa do ser. Deus quer te transformar por completo. Sabe? E ser convertido, estar convertido, não cabe a um momento espiritual, a uma experiência espiritual. Tem muita gente que diz se converter através de uma experiência espiritual. Vem num culto como esse, ouvindo pela live, levanta a mão, chora, quebranta. Mas e aí, cadê a mudança? Cadê a transformação? Sabe, cadê a transformação? Levanta a mão, aceite Jesus e tal, mas e amanhã? Cadê a mudança? Cadê a transformação? Sabe, é isso que nós vimos no Salmo de número 51. Davi demonstra ao Senhor o seu arrependimento pelo adultério que cometera com Betseba. Esse pecado poderia ter mutilado sua vontade de servir ao Senhor, pois ele revelaria o seu lado mais sombrio. Aquele pecado revelaria o seu lado mais sombrio. Esse é o problema, sabe? Porque às vezes o seu pecado, a sua luta, ela revela o seu lado mais sombrio. E você acha que você precisa da autenticação das pessoas. Você acha que você precisa da aprovação das pessoas. Você quer pagar de bonito. Sabe por quê? Porque você acha que o seu ministério, que a sua vida, que você vai romper, porque as pessoas vão achar que você é santo. Ei, não. Deus, na verdade, quer te tocar por inteiro, quer mudar a tua essência, quer mudar a tua mente, quer mudar teu espírito, de forma que você esteja totalmente transformado. Não é bem assim, Deus. Sabe, é por isso que muitas vezes você está aí com esse pecado, sabe, isso está mutilando. Mutila por quê, pastor? Porque você se vê, você se envergonha. Você acha que Davi não se envergonhava quando olhava na água, porque eu acredito que nem tinha espelho naquela época, mas olhava na água, via o rosto, lembrava do que ele havia feito. Ah, quantas vezes Davi deve ter sonhado com a vida de Urias sendo desfeita na frente de batalha, sabendo que era por culpa dele, sabe, a dor vinha e a dor tentava travar. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que o seu pecado não é para te paralisar, mas o seu pecado é para que você se arrependa, sabe, mas arrependa por inteiro. Tome, resgate a liderança do eu, entenda quem você é em Deus, para que Jesus morreu por você, por que ele te chamou. Tem gente que se acha no direito e é bonito, irmãos. É bonito. Não sei se você já viu, mas eu já vi gente que vira e fala assim, eu não me perdoo. Faz até biquinho. Eu não me perdoo, o que eu fiz foi feito demais. Ah, pastor, irmão, Jesus te ama. Eu não posso me perdoar. Que história é essa? Você é maior do que Deus? Vitimismo. Deus não se move com essa situação. Deus só se move onde há realmente arrependimento. Davi enxergou o valor que ele tinha e pediu ao Criador uma oportunidade para ensinar o povo. Verso 13, ele disse, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ei, não tenha medo de expor, sabe, o teu lado sombrio, porque você vai numa face expor sim o seu lado sombrio, mas no outro você vai expor a face de Cristo e vai entender que não é pela tua glória, não é pela tua sabedoria, não é pela tua competência, não é pela sua capacidade de andar sozinho, mas é porque a graça de Cristo te alcançou. Ele te transforma, Ele te muda. Faça como Davi, Senhor, me dá uma oportunidade. Não há, a minha oportunidade, as pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam saber seu lado sombrio para as pessoas saberem que Jesus existe. Você não é o super-homem, você não é a super-girl, você não é a Mulher Maravilha, sabe? Mas Cristo pode habitar e Ele pode viver em você. Aprendemos com essas atitudes de Davi que não devemos sucumbir às crises, nem nos submeter aos temores,
mas tomar o controle da situação e registrar fatos positivos na nossa memória. Pastor, que fato positivo pode ter nisso que eu estou fazendo? Jesus morreu por você para salvar o seu pecado, para me limpar, para te limpar, para me restaurar, para te restaurar, sabe, para fazer da tua vergonha a honra. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam entender que Ele é Deus que transforma. Ele é Deus que muda. Deixe ser tocado por inteiro, irmãos. Deixe ser tocado por Deus nas suas emoções. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é o artesão das nossas emoções. Ele não te fez só corpo, Ele te fez corpo, alma e espírito. E se Deus quiser te tocar, Ele vai te tocar por inteiro. Ele precisa te visitar por inteiro, Ele precisa te transformar por inteiro. Deixa eu falar uma coisa para você, por mais que o céu seja uma experiência maravilhosa, é na terra onde Deus mais deseja manifestar em você. Você acha que o poder de Deus lá na glória, irmão, lá é para a gente receber, lá é para a gente governar, é para a gente estar, lá é para receber galardão. Agora, onde que Deus vai tocar? É aqui na terra. Agora, ninguém muda, irmão, ninguém se converte se não mudar de fato o entendimento, a intenção, a atitude, a postura. Ele precisa nos tocar por inteiro. Sabe, no céu será ajuda para o reino de Deus ou para a sua família. Na terra, no céu, você não será ajuda para o reino de Deus. No céu, você não será ajuda para a sua família. Sabe, é aqui que Deus te precisa te fazer melhor. É aqui que Deus precisa transformar a sua vida. É aqui que Deus precisa te tocar, precisa te mudar, precisa te realinhar de fato. Sabe? Não é para você ficar igual o ladrão da cruz, esperando a última hora, para você, agora vamos embora. Não, querido. Deus tem coisas para fazer na sua vida aqui. Deus quer te transformar hoje, quer te mudar hoje, quer te fazer uma mulher melhor, um homem melhor. Deus tem uma maneira especial para tratar seus servos, quando estes passam por momento de crise. Você está passando por crise? Talvez a sua crise hoje é uma crise parecida com Davi. Talvez você tenha se deparado com aquilo de pior que há em você. Talvez você está percebendo aquilo que, sabe, você está percebendo e nem necessariamente não precisa ser uma situação de pecado. Às vezes você está se vendo naquilo que você é pior, se Deus tem te mostrado isso nos últimos dias. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus quer te visitar, quer te transformar, quer te mudar, quer te melhorar. Deus não vai trazer nada à sua mente, à sua frente, para te trazer vergonha, mas Ele quer trazer restauração para você, para a tua casa e para a tua família. Precisamos, irmãos, também aprender a lidar com o silêncio de Deus. Tenho certeza que eu não vou ouvir um amém, mas nós temos que aprender a lidar com o silêncio de Deus. Por quê, pastor? Porque o silêncio é um dos métodos que Deus usa para nos tratar, para tratar os que sofrem. Através do silêncio, o eterno se oculta. E o ser humano se angustia e é incentivado a buscar a voz do Todo-Poderoso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez hoje você está sofrendo com angústia. Essa angústia, sabe, talvez você está aí em crise e está perguntando, Deus, por quê? Por que o Senhor calou? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor falou comigo? Sabe por quê? Porque Deus sabia que uma angústia ia tomar o teu peito, e Deus conhece as nossas emoções, e Ele sabia que no meio dessa angústia você ia clamar, ia buscar pelo Todo-Poderoso. Por isso, não permita que essa angústia te trave os seus lábios, mas busque a Deus. No Salmo de número 22, o salmista expressa a sua angústia por causa do silêncio de Deus. Olha só o Salmo de 22, verso 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação.
as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Deixa eu te falar uma coisa. Deus se calar às vezes é comum e é normal. E é um método dele. Às vezes Deus se cala. Mas eu preciso que você entenda que o que Deus ministra no nosso coração hoje é que o silêncio de Deus também é um método. É um método de transformação. É um método que Ele usa muitas vezes, sabe, para que nós possamos de fato ser motivados, movidos, através do silêncio de Deus. Através do silêncio, Deus mostra aos seus servos que Ele não tem compromisso com os nossos questionamentos. Ei, através do silêncio, Deus te mostra que Ele não tem compromisso com os seus questionamentos. E Ele nos ensina que a resposta dele se dará no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Através do silêncio, Deus espera que a fé se estruture e crie raízes em nosso espírito. Isso só é possível, irmãos, quando os sentimentos humanos a respeito da presença de Deus são anulados, pois a fé é a prova das coisas que não se veem, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ei, nem sempre nas suas orações Deus vai te visitar com gozo, com alegria. E a palavra de Deus, eu tenho uma palavra para você hoje. Talvez você tenha orado e Deus tem se silenciado e tem se calado, mas Deus está trabalhando, está estruturando a sua fé. Sabe por quê? A certeza da fé é quando nós não vemos nenhuma evidência. E às vezes não nos falta só a evidência da resposta e do milagre de Deus, mas às vezes nos falta uma evidência até mesmo que Ele esteja nos ouvindo. Porque parece que você ora, seus olhos não se lacrimejam, você não arrepia, você não sente nada e você pergunta a Deus, mas parece que o Senhor não está aqui. Ei, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus está estruturando a tua fé, está estruturando as tuas raízes. Fica firme, continue acreditando, ainda que Ele não me responda, ainda que Ele se cale. Todavia, Ele está comigo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A coroação da fé se dá quando o crente acredita na vitória e em Deus, mesmo que seus sentimentos apontem para a derrota e o façam pensar que o Senhor está distante. Tem gente que no meio da oração é tomado por uma tristeza, por uma angústia. Tem gente que parou de chorar, parou de orar, porque quando ora é visitado por tristeza. Quando ora é visitado pela angústia. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não para. Não para, não para. Ele é o artesão das nossas almas. Ele é o artesão das nossas emoções. Ele quer estruturar a tua fé. Ele está enraizando. Algo grande vai sair. Ei, os dias são difíceis, os tempos são maus, mas Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele tem um propósito. E o outro método de Deus, outro método divino, se chama tranquilidade de espírito, paz, sossego, autocontrole, equilíbrio emocional.
A ausência da tranquilidade gera confusão mental, confusão espiritual. Sabe quem é tomado por aflição? Não tem direção nem mesmo para orar, não tem direção para resolver problema, não tem direção para resolver o problema da tua casa, não tem direção para resolver o problema da empresa. Deixa eu falar uma coisa para você: se você está aflito, se você está nessa situação, entenda que você precisa parar. Pastor, não tem que resolver não, você sabe como resolver? Não, então para. Eu costumo dizer que a forma de lidar com o problema às vezes é muito mais importante do que o problema em si, porque quando as pessoas não sabem resolver os seus problemas e elas são tomadas por aflição, normalmente elas bagunçam, criam mais problema. Tem gente que está nesse emaranhado, sabe, tentando resolver um negócio aqui, cria um outro problema e o negócio vai passando, sabe, coloca na mão de Deus, depois tira da mão de Deus. Por quê? Porque a aflição está nele. A ausência da tranquilidade impede que você veja a resposta de Deus para os seus problemas. É por isso que o salmista, no Salmo de número 46, versículo de número 10, vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, não sou eu que estou dizendo, mas Deus está te dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos, tranquiliza o teu coração, acalma o teu coração. Se você não tem paz, não haja, acalma, para. O que você está fazendo aí parado, irmão? Não sei. Ei, age, faz alguma coisa. Não, Deus está te dizendo hoje. As pessoas estão dizendo: vai, faz alguma coisa. Se você não tem direção, se você ainda não ouviu, não teve uma direção, ei, acalma, para. Isso aqui, irmãos, é físico, não é sensação. Às vezes você precisa contrariar suas emoções, é parar e esperar. Por quê, pastor? Porque somente a tranquilidade permitirá a ação do Senhor em nosso favor. Enquanto você estiver tentando resolver, sabe, embolando esse negócio aí, Deus não vai colocar a mão, porque onde você coloca a mão, Ele tira. Você precisa entregar. É por isso que o Salmo de número 37, o verso 5 ao 7, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pastor, não dou conta de ficar quieto. Ei, a palavra de Deus para você hoje é: acalma, para de tentar resolver, entrega, descansa no Senhor e espera nele. O salmo está dizendo, o salmista está dizendo. O salmista passou pelas mesmas aflições que você, pelos mesmos problemas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem está comigo, diga amém. 1 Pedro também vai dizer isso. 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria te convidar nesse momento a levantar sua mão e declarar: ei, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha casa, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem cuidado para que nada me falte, Ele tem me mantido de pé. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação é equilíbrio. Ei, se Deus está dizendo que o espírito que Ele colocou em você é um espírito equilibrado, é um espírito de autocontrole, por que você acha que a sua vida vai ficar desgovernada? Por que você acha que as coisas vão sair do controle? Porque até mesmo as suas emoções, Deus está dizendo que estão no controle dele. A moderação vai te visitar, mas para isso você precisa deixar ser tocado, você precisa se posicionar. Filipenses, capítulo de número 4, versos 5 e 6,
seja a vossa moderação, seja o vosso autocontrole, seja o vosso equilíbrio conhecido diante de todos os homens. As pessoas precisam começar a olhar para você e ver que você é equilibrado. As pessoas precisam começar a olhar para você e ver que você é centrado. As pessoas precisam olhar para você e começar a ver a paz. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está nos falando, e ela diz assim, continuem dizendo: perto está o Senhor. Se você acredita que Deus está perto, diga amém. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças. É por isso que eu te digo nessa noite: não pare de orar, não pare de buscar, não pare de se dedicar, independente do que você tem sentido, independente da forma que você está, se posicione segundo o que a palavra está te direcionando.